você entender. Tá vendo meu computador? Sim. Ó, eu venho aqui para a plataforma para assistir a aula pela aqui, ó. E não me dá acesso. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, que tá ruim. Não dá Tá pra conseguindo enxergar. ver? Sim, mais ou menos. Tá pequeno. Ó, tá aqui, ó. Eletrotector, instalações elétricas, prediais e tal. Aí tá aqui, aula ao vivo. Aí eu clico nela aqui, ó. Não vai para lugar nenhum. Algum E problema na plataforma. o link seu do exercício, eu tenho que copiar e pesquisar no navegador para poder eu conseguir responder. Ele não vai direto, entendeu? Entendi. Beleza, a atividade dá para eu mandar no grupo de vocês. Eu boto na plataforma e boto no grupo também. Certo. Agora esse acesso aí tem que ver com o pessoal da coordenação. Manda uma mensagem lá para eles darem uma olhada lá. Tá bom. Beleza. Vou Então, fazer um pequeno vídeo para poder eles entenderem. Pronto. Então, beleza. Então, vamos continuar, né? Então, até agora nós já vimos a iluminância, né, do ambiente. E nós vimos aqui agora o fluxo luminoso, né? Lá são 5 itens que precisa, né? A área é fácil de calcular, né? Não é isso? A área é mais fácil de calcular. Geralmente a gente usa ambientes retangulares, então é só multiplicar o comprimento vezes a largura, né? Então nós já temos 3 deles. Então está faltando ainda o fator de utilização e o fator de manutenção, não é isso? Então vamos ver aqui como é que a gente acha esse fator de manutenção, né? Ó, ele vai depender... Tá entrando 2 vezes, Antônio? É porque é mais rápido eu abrir no celular do que no iPad. Entendi. Vai para não perder a aula. Entendi. Então, o que acontece? O fator de manutenção, ele leva em consideração a limpeza do ambiente e a quantidade de horas entre as manutenções da luminária, né? Então, o que acontece? Quanto maior o tempo para fazer a manutenção da luminária, melhor vai ter que ser a minha iluminação, certo? Certo? Certo. E também a quantidade de limpeza do ambiente. Como eu falei para vocês, né? Uma empresa, uma fábrica, por exemplo, que mexe com muito pó, com muita poeira, a luminária ela vai precisar de uma manutenção maior, né? Vai precisar de mais manutenções frequentes, né? Então, a gente vai precisar utilizar essa tabelinha aqui, né? Que ela relaciona o período de manutenção, né? Quanto tempo existe entre uma manutenção e outra, né? De 2.500 horas, 5.000 horas, 7.500 horas. Se for mais do que isso, utiliza 7.500. Se for menos que 2.500, utiliza o valor de 2.500. Se for um valor entre eles, utiliza o valor mais próximo, né? Por exemplo, 3.000 horas entre uma manutenção e outra. Eu vou utilizar qual valor? O valor da coluna aqui de 2.500. Se for 4.000, já está mais próximo de 5.000, né? Se for 4.000, então já vai estar mais próximo de 5.000. Então a gente vai estar utilizando a coluna dos 5.000, né? E aqui com relação à limpeza do ambiente. Se o ambiente é limpo, nós vamos usar o valor dessa linha. Se for normal, né? Não for nem limpo, não tão sujo, a gente vai estar utilizando o da segunda linha. E se for um ambiente sujo, a gente vai estar utilizando o valor aqui da terceira linha, né? Um exemplo aqui. Se eu tenho um ambiente que a condição lá é limpa, né? E o período de manutenção é de 3.000 horas, né? Entre uma manutenção e outra, como é que a gente vai selecionar qual o valor dessa planilha que a gente vai estar utilizando, dessa tabela, né? 0,95. Eu vou estar utilizando aqui, ó, a condição do ambiente é limpo, então vou utilizar um desses 3 dessa linha, certo? Se o período de manutenção é 3.000,
3.000 está mais próximo aqui de 2.500, certo? Então, eu vou estar utilizando o valor dessa coluna. Então, ó, onde cruzar os dois aqui, é o valor que eu vou estar utilizando. Ou seja, para esse caso, a gente vai estar utilizando o valor de 0,95. Beleza? Beleza. Então, ó, só repetindo aqui. Deixa eu voltar aqui. Travou. Então, ó, se eu tenho uma condição do ambiente limpo, eu vou utilizar um desses três. Certo? Então, nós vamos selecionar essa linha. Se eu tenho um período de manutenção de 3.000, 3.000, considerando esses três valores, está mais próximo de 2.500, né? Então, eu vou estar utilizando o valor dessa coluna. Então, eu vou utilizar o valor do cruzamento, né? Do cruzamento dos dois aqui. Então, no fator de utilização, fator de manutenção desse caso, a gente vai estar utilizando aqui o 0,95. Tranquilo. E aí, professor? Oi. Essa daí é a tabela que nós vamos usar, né? Isso. Justamente. Certo. Beleza? E com relação ao fator de utilização, que é o último item daquela fórmula lá que eu mostrei para vocês, como é que a gente vai escolher qual vai ser o valor do fator de utilização? Ela leva em consideração as características construtivas do ambiente, né? Ou seja, as dimensões, as medidas, e a refletância, ou seja, quanto de luz pode ser refletida pelo teto, parede e piso. Né? Nesse fator de utilização, vou precisar que vocês tenham bastante atenção, porque tem uns detalhezinhos nele. Né? Então, o que acontece? Primeiro, a gente vai precisar calcular o índice do local, né? Que a gente considera lá com o valor K. Ele é calculado a partir das dimensões do ambiente, por essa fórmula. Né? Onde o C é o comprimento do ambiente, né? O L é a largura desse ambiente e o H é a altura entre a luminária e o plano de trabalho. Beleza? Então, o que acontece? A gente vai precisar calcular primeiro esse valor K aqui, fator K, índice do local, para poder chegar lá no fator fator de utilização. Aí é falar de manutenção. Beleza? Então, ó, essa altura do plano de trabalho que eu falei para vocês, né? Se eu tenho lá uma mesa no escritório, né? A altura do plano de trabalho, né, que a gente vai estar utilizando aqui, vai ser de onde? Da luminária até a mesa. Beleza? A altura que a gente vai estar utilizando nessa fórmula vai ser isso daqui, ó. Da altura da luminária até a altura da mesa. Isso naquelas lâmpadas de embutir ou de sobrepor, né? No caso daquelas lâmpadas pendentes, essa altura já vai diminuir. Né? A gente vai considerar, de novo, a altura da luminária até a mesa. Né? Então, essa altura vai ser menor. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Então, agora, aquela lá é o fator K. Né? Então, para definir a refletância que a gente vai estar utilizando, ela vai ser definida a partir das características construtivas do ambiente, que vai indicar a quanto de luz pode ser refletida pelo teto, parede ou piso. Né? É mais uma tabelinha aqui que a gente vai estar utilizando. Então, o que acontece? Se o teto é na cor branca, ela vai refletir cerca de 80% da luz. Beleza? Quanto mais claro, mais luz ele vai refletir. Se ela for uma cor clara, um amarelo, um verde claro, né, um vermelho, um laranja, ela já vai diminuir. Então, já vai refletir só 70%. Se for uma cor intermediária, um verde mais escuro, né, um azul escuro, ele já vai refletir aqui 50%. Né? E se for preto ou marrom, a gente já vai considerar 30%, porque a refletância dele já vai ser bem menor. Beleza? Para a parede é a mesma coisa. Né? Só que aqui tem uma particularidade, porque o branco está incluso aqui dentro do claro. Né? Então, ela só vai refletir 50%. Beleza? Aí o médio já muda para 30% e escuro para 10%. E o piso, ele só considera o médio e o escuro. Né?
ele não considera um piso branco e nem um piso claro, porque geralmente o piso é cinza, né? É aquele amarelinho, avermelhado, laranja, né? Ou então é preto, que é aquele porcelanato, né? De porcelana, como lá na casa do Jasley, não é isso? Oh, quem dera. Então, a gente só considera aqui para o piso médio, né? Ou então escuro, beleza? E nós temos aqui também, ó, para as cores, né? Branco, preto, cinza, amarelo. E para outros tipos de materiais, né? Se fosse de madeira, concreto, tijolo, né? De rocha, beleza? Tem alguns graus de reflexões aqui. Tranquilo? Tranquilo. Então, para que vai ser utilizado aquela tabela lá? Porque aqui a gente vai precisar utilizar, né, para definir qual vai ser o fator de utilização. Então, a gente vai relacionar o fator K, que é aquele que a gente calculou lá, né, daquela fórmula que vai utilizar as dimensões, comprimento, largura e altura da luminária, não é isso? E vai estar utilizando aqui a refletância, beleza? Professor, onde é que eu vou achar isso? No manual da luminária, né? Então, geralmente, o fabricante ele tem um catálogo que tem um código lá da luminária e que ele vai dar as informações sobre ela, né? Por exemplo, essa lâmpada aqui, ela é de embutir, que ela suporta 2 lâmpadas de 32 watts, né? Se a gente for lá no manual dela, no catálogo dela, ela vai ter essa tabelinha aqui, que vai relacionar a refletância, que são essas linhas aqui de cima, certo? Com o fator K. Ó, esse aqui é a refletância lá daquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Aí, professor, como é que eu vou saber o que é o piso, o que é parede e o que é o teto? E aí, o que vocês acham? Porcentagem, não? Porcentagem? É, que aí tem, ó. A parede é 80%. Aham. Aí tem que, ó. Como se diz? 30 e 10 é piso. É piso. Isso. Aí o Justamente. teto aí é 50%, 30 E 10. e Pronto. 10. Mas é uma forma que a gente, só de olhar a tabela já dá para saber, sem precisar saber os valores de lá. O teto é o mais alto, não é isso? Então, é o primeiro item lá da tabela. A parede é o intermediário, né? Está entre o piso e o teto. Então, vai ser o valor dessa segunda linha. E o piso é o que está mais embaixo, né? Na estrutura da casa. Vai ser essa terceira linha. Beleza? Beleza. Assim fica mais fácil de lembrar do que decorar os valores que tem lá na tabela. É, teto, parede e piso. Melhorou. Ficou mais fácil, né? Melhorou. Beleza. Então, aqui, ó, nós temos a refletância, né? E aqui o fator K. Beleza? Esse fator K aí nós vamos somar, né? Lá naquela formulazinha. Isso. Daqui, ó. Vamos achar o valor aí, né? Isso. Valor do K. Acha o valor do K. E a tabelazinha lá, né? Isso. Acha o valor do K e acha a refletância, né? Refletância dele, né? Aí, Isso. né? Aí a gente vai utilizar aqui na planilha, na tabela. Aí usa aquele mesmo sistema, professor. Por exemplo, se der 2,80, aí aproxima. Isso, justamente. Do mesmo jeito. Tranquilo? Tranquilo. Então, ó, aqui já tem outro modelo, né? Que é o modelo de sobrepor, que aí ele já está dizendo aqui, o modelo TCK 431, né? Com 2 lâmpadas de 110 watts, que é aquela lâmpada bem maior, né? Aí, esse valor aqui, vocês têm que achar no manual do fabricante. Beleza? O valor da lâmpada, né? Isso. Essa tabelinha aqui você encontra, né? Isso. Essa planilha aqui, essa tabela, você encontra no manual do fabricante. Beleza? Cada fabricante lá no seu site, ele tem um catálogo que tem essas informações. O seu Vicente achava que era só colocar a lâmpada lá, olha o trabalho que dá. Pois é. Né? Nunca pensei que fosse tudo isso. É, tem coisa. E aqui a gente está passando o resumo para vocês, né?
Porque, na verdade, a gente pega um projeto, já está tudo calculado já, né? É Isso, só executar. justamente. Aí o projetar é que dá trabalho. É. Executar ele é fácil demais. Justamente. É por isso que Né? o projeto é caro, né, professor? Justamente, que dá trabalho. Dá Só que trabalho assim, mesmo. hoje em dia já existem programas para calcular isso daqui direto. Né? Então você bota lá as dimensões dimensões do ambiente, bota a altura da lâmpada, bota o modelo da lâmpada e pronto, ele já calcula tudo, já dá até a fotometria, né? Ele diz quanto de lumen tem em cada parte daquele ambiente. Depois eu posso até passar para vocês o nome dele, é Lumisoft. Ele é simplesinho de usar. Ele mostra até o desenho de como é que fica a luminária, ele já espaça a luminária tudo certinho, dimensiona já tudo certinho lá. Aí, seu Vicente. Aí Lumisoft, fica mole desse jeito. Lumisoft. mole. Bom, pessoal, só para complementar aqui. Como nós vimos, né, nós estávamos fazendo um exemplo quando deu problema na internet. Então, o que acontece? Aqui nós temos o fator de utilização, um exemplo de utilização desse fator, né? Onde a refletância do teto era 70%, da parede 50%, do piso 20%, né? E o índice local, depois de calculado, nós encontraríamos 2. Como que eu ia determinar qual era o meu fator de utilização para esse caso? Utilizando aqui a tabela, né, daquela luminária TBS 027, nós teríamos que procurar onde estaria o fator de utilização que utilizasse esses parâmetros, né? Então, nós vamos utilizar aqui o teto, a refletância dele de 70, né? Estaria nessas 4 colunas. Depois, nós íamos filtrar um pouco mais com a refletância da parede, de 50%, que daria nessas 3, né? Já que aqui ela já utiliza 30%. E o piso, 20%. Ou seja, nessa coluna estaria o parâmetro do fator de utilização que nós iríamos utilizar. Depois nós iríamos observar o índice do local, que nesse caso aqui era 2, né? Então, o que acontece? Nós podemos ver que nessa linha tem o fator de área 2, né? Fator local. Então, nós íamos utilizar no cruzamento, né? O valor que tivesse aqui no cruzamento, que nesse caso seria 0,71. Tranquilo? Aí aqui é um exemplo, né, de como dimensionar a potência de iluminação para um cômodo da casa, né? Nesse caso, eu botei algumas observações, né, que ia ajudar a dimensionar essa luminária, né, essa iluminação. Então nós temos aqui um ambiente com limpeza normal, né, a cada 24 horas, que é o padrão de uma casa, né? A população lá dentro, né? Quem utiliza esse espaço? 2 adultos de 35 anos e 3 crianças, um com 7, um com 5 e um com 3 anos, né? Então, o que acontece? Como nós vamos precisar, como que eu posso dizer, suprir a demanda, né? De quem tem maior idade, né? Então, nós vamos utilizar o fator, como idade, 35 anos, tranquilo? A altura do plano de trabalho, eu já estou especificando que é 70 centímetros, né? Mais ou menos a altura de uma mesa. E a altura do forro seria de 2,70, ou seja, a luminária estaria a 2,70 metros. Para que isso vai servir? Lembra que eu falei lá que o fator K, ele vai depender da altura do plano, né? A altura da luminária até a altura do plano. Então, aquela altura lá que nós vamos utilizar vai ser o quê? 2,70 menos 70, né? Ou seja, a altura seria de 2 metros. A luminária eu considerei aquela mesma, TBS 027, né? Ela aceita 2 lâmpadas tubulares de 32 watts, o forro branco, a parede branca e o piso preto. Então, com essas informações, nós podemos dimensionar a luminária para essa sala de estar. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, nós temos que determinar a iluminância ideal para o ambiente, né? No caso, a sala de estar.
Como que nós vamos fazer isso? Nós vamos naquela primeira tabela, né? Vamos na classe A, iluminação geral para áreas usadas ininterruptamente ou com tarefas visuais simples, que é o que a gente tem em casa, né? A gente não precisa fazer na sala de estar, a gente não precisa ter uma visibilidade muito grande do que está lá dentro, né? Então, o trabalho seria um trabalho normal. Aí nós vamos aqui, o tipo de atividade, área pública com arredor escuro? Não. Orientação simples para permanência curta? Pode ser. Recintos não utilizados para trabalho contínuo ou depósito? Pode ser também. Tarefas com requisitos visuais limitados? Trabalho bruto de maquinaria e auditórios? Não. Então, nós poderíamos escolher qualquer uma dessas duas, né? Se eu quisesse um ambiente mais iluminado, eu vou utilizar essa daqui. Se eu quero uma menos iluminada, eu vou utilizar essa primeira, certo? No caso, eu escolhi aqui recintos não utilizados para trabalho contínuo, já que a pessoa não vai ficar ali o tempo todo, né? Ou então depósito, né? No caso, considerando essa primeira informação, recintos não utilizados para trabalho contínuo. Então, para ele, nós temos a iluminância mínima de 100 lux, a intermediária de 50 e a maior de 200, certo? Agora nós vamos calcular qual delas é que nós vamos utilizar. Nós vamos definir qual delas nós vamos utilizar. Então, lembra lá que o primeiro critério que eu falei da população eram 2 pessoas de 35 anos. Então, com relação à idade, nós vamos utilizar o critério inferior a 40 anos. E nós vamos atribuir um peso a ela de -1, certo? Velocidade de precisão é uma casa. Então, nós não temos uma precisão muito grande para realizar as atividades, né? Ou seja, a velocidade de precisão é sem importância, né? E refletância do fundo da tarefa. A gente viu que quando tem áreas muito claras, nós vamos utilizar uma refletância um pouco maior, né? Só que o que acontece? O piso, ele era escuro. Então, nós vamos considerar que a refletância de 30 a 70, beleza? Então, a soma dos fatores, -1 na idade, -1 na velocidade de precisão e 0 na refletância do fundo da tarefa, né? Quando a gente somar isso aqui, -1, -1 mais 0, nós vamos encontrar um fator de -2. Tranquilo? Aí a gente volta lá para aquela observação no momento de dimensionar, né, de escolher qual a iluminância ideal. Nós encontramos o valor de -2, não foi isso? Então, nós vamos utilizar aqui, ó, utilizar a iluminância inferior do grupo quando o valor total foi igual a -2 ou -3. Ou seja, lá naquela tabela nós vamos pegar a menor iluminância, certo? Que vai ser quanto? 100 lux. Tranquilo? Então, esse valor aqui é o valor E lá da fórmula. Beleza. Agora nós vamos determinar a área e o coeficiente do ambiente, né? A área nós calculamos nas aulas anteriores, que seria 3,35 metros vezes 2,80 metros, né? Que dá 2,38 metros, 2 metros quadrados. 9,38 metros quadrados. 9,38 metros quadrados. Então, utilizando lá na fórmula para calcular o coeficiente do ambiente, nós vamos substituir também esses valores, comprimento, a largura e lembrando da altura do trabalho, né? Então, nós temos lá o comprimento de 3,35, a largura de 2,28 e a altura, que era a distância do plano de trabalho, que seria 70 centímetros, né? Que eu determinei lá nas observações, e a lâmpada, né? Que seria colocada no forro, que estaria a 2,70 metros. Então, essa altura vai ser de 2 metros. Beleza? Então, calculando isso daqui, nós vamos encontrar um coeficiente do ambiente, né? O coeficiente K, de 0,76. Beleza? Então, nós já temos a iluminância, que é o E lá na fórmula. Nós já temos a área, que é o A. E nós já temos o K para poder determinar o fator de utilização.
Beleza? Então, para determinar a refletância do ambiente, né? Lembrando que o forro é branco, parede branca e o piso preto, certo? Então, ó, nós vamos aqui o teto branco, 80%, a parede branca. Lembra lá que eu falei que o branco já entra aqui na coluna do claro, né? Quando eu falo de parede. Então, 80% do teto, 50% de parede e o piso preto, que seria o quê? 10%. Então, ó, nós temos aqui, né, os 3 dados que nós vamos precisar lá para a refletância. Então, a refletância aqui, 80% no piso, a parede 50%, o piso 10% e o índice do local 0,76. Pegando lá na tabela do fabricante, nós vamos ter que vamos localizar qual o fator de utilização para esse caso, né? Então, no caso, o teto 80%, eu tenho nessas duas colunas. A parede 50%. Então, os dois aqui eles utilizam 50%. Então, continua sendo as duas colunas. E o piso 10%. Então, a refletância vai estar nessa coluna, né? Com relação à refletância, o fator de utilização vai estar nessa coluna. E o índice local, 0,76. Então, 0,76 está mais próximo de 0,8, né? 0,80. Então, nós vamos utilizar o valor que está no cruzamento dessa coluna com essa linha, que vai ser quanto? 0,47. Temos agora o fator de utilização, né? De 0,47. Para determinar o fluxo luminoso dessa luminária, onde que nós vamos? Nós vamos ver qual é o fluxo da lâmpada, certo? Então, pegando a ficha técnica de uma lâmpada tubular de 32 watts, né, com uso de reator, soquete G13, tem várias informações dela aqui, né? Mas o que nós vamos nos atentar vai ser o fluxo luminoso, né? Lembrando que a luminária ela pega 2 lâmpadas tubulares, né? Então, o que acontece? Nós vamos pegar o fluxo luminoso de uma lâmpada só, que é 2.700, e multiplicar por 2. Esse vai ser o fluxo que nós vamos utilizar, o fluxo luminoso que nós vamos utilizar na fórmula, né? Porque nós vamos utilizar o fluxo luminoso da luminária e não da lâmpada em si, né? Só de uma lâmpada. Então, o fluxo luminoso da luminária vai ser 5.400, que é 2 vezes 2.700. Tranquilo? E o fator de manutenção? Como é que nós vamos calcular ele? Lembra lá da observação 1. O ambiente tem a limpeza normal, né, a cada 24 horas. Ou seja, pegando lá da tabela também, nós vamos ter que a limpeza aqui é normal, ou seja, o fator de manutenção vai estar nessa linha, certo? E a limpeza a cada 24 horas está mais próximo de 2.500, certo? Então, nós vamos pegar os dados dessa coluna. Então, o fator de manutenção vai ser quanto? 0,91. Beleza? Então, fator de manutenção, 0,91. E agora nós vamos pegar todos esses dados que nós encontramos e jogar na fórmula, né? A luminância é 100 lux, a área 9,38, o fluxo luminoso da luminária 5.400 lumens, fator de utilização 0,47 e o fator de manutenção 0,91, certo? Substituindo aqui na fórmula vai ficar isso, né? Só organizando. E calculando isso, o número de luminárias vai dar 0,406, né? 0,406. Beleza, professor. O número de luminárias deu menor do que 1. O que isso vai resultar? Lembra lá da NBR 5410 que ela dizia que todo o ambiente tem que ter pelo menos uma lâmpada, não é isso? Então, o que acontece? Se esse número deu menor do que 1, nós vamos utilizar pelo menos uma lâmpada, certo? Uma luminária, na verdade. Beleza? Então, nessa sala de estar, vai ser dimensionada apenas uma lâmpada, uma luminária. Aí tem uma observação. Caso esse valor fique abaixo de 0,5, é aconselhado substituir a luminária ou a lâmpada por uma de menor fluxo luminoso, né?
Eu posso botar uma luminária que só aceite uma lâmpada, né? Ou então eu posso substituir a lâmpada que eu vou instalar lá por onde um fluxo luminoso menor. Porque se você colocar uma lâmpada muito forte, vai ficar muito claro o ambiente, né? Isso também pode prejudicar a visão, beleza? Então, nesse caso, deveria utilizar uma luminária com apenas uma lâmpada, né? Esse valor ia estar muito próximo também de 1, não chegaria a 1, né? Mas pelo menos ia dar uma sensibilidade um pouco menor, porque a iluminação seria um pouco mais fraca. Tranquilo? Então, pessoal, só faltava esse exemplo, né, na aula da gente. E qualquer dúvida, vocês podem estar enviando para mim. Tranquilo? Até mais.